Próximo dado, cresce o número de mulheres investindo, isso é muito bacana, né? A gente sempre teve no horizonte de investimentos um perfil muito masculino, né? Sempre os homens tomando a frente, seja nas decisões ali dentro de casa, junto às mulheres, né? Sejam também junto aos profissionais de investimento. Então, a pesquisa, né, em 2022, né, a população que, em 2021, 31% das pessoas, né, se declaravam como investidora, esse número cresceu para 36%. Das mulheres, né, eram 28% que se declararam como investidoras, esse número cresceu para 33%. E o mais legal da pesquisa, né, é que as mulheres, né, elas consultam muito mais os especialistas, né, o seu gerente, o seu assessor de investimento, do que os homens, né? Nós temos aqui que 28% das mulheres, né, elas procuram uma assessoria mais, uma consultoria mais especializada, e só 19%, né, dos homens fazem isso. A gente pode dizer que as mulheres, né, também nesse quesito, elas são mais inteligentes na hora de tomar a decisão sobre o seu investimento. Elas procuram muito mais o seu especialista, o seu assessor de investimento para investir, o que é muito bacana. Ok? Seguindo, então, sobre os não investidores brasileiros, pessoal, né, cai o percentual, ou seja, menos pessoas, né, se declaram como não investidor, o que é positivo, mas vejam, né, que a gente ainda tem uma informação, um dado que é bastante preocupante. Né? 45% dos brasileiros, né, dizem que não pretendem fazer nenhum tipo de aplicação financeira, o que é muito preocupante. É quase metade da população dizendo que não está preocupada em investir. Né? E se nós olharmos, perdão, se nós olharmos ainda que os brasileiros que não guardam dinheiro de forma alguma, a gente vê aí 53% que fala, ó, eu realmente não poupo dinheiro. Ou seja, a gente ainda tem uma parcela de não investidores considerável, e desses não investidores, a gente tem uma parcela considerável que diz o seguinte, eu não pretendo fazer aplicação financeira. Ou seja, ele não está tendo uma preocupação com sua saúde financeira, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. É extremamente preocupante. Ok? Avançando. Fazer investimentos ou aplicações financeiras. 55% da população, né, diz que é para ter uma segurança financeira. 26% diz que é para poder consumir mais. 6% para abrir um negócio ou aumentar o seu negócio. 4% para melhorar a qualidade de vida e 2% para investir em saúde. O que esse dado traz? Ao mesmo tempo que um percentual grande do investidor brasileiro diz que não vai investir ou que não procura investir, né, mais da metade diz que investe para ter segurança. Né? E uma outra parte, quase 30%, diz que investe para poder consumir mais no futuro. Para aqueles que não fazem investimentos, qual que é o motivo que eles declaram? 54% declara que não tem condição financeira. 13% diz que não se sente seguro em fazer aplicações financeiras. 11% diz que é por falta de interesse, pessoal, que não tem interesse em fazer investimento algum. 4% por ter outras prioridades, né? E temos ali 3% que diz ou se declara, né, como não tendo conhecimento para tomar decisões financeiras. Tá? Então, é importante agora, nessa segunda parte, a gente já está no finalzinho do raio-x do investidor brasileiro, é entender o quê? Né, que o brasileiro ainda se coloca muito numa situação cômoda e numa situação reativa. Poxa, eu não invisto porque eu não tenho condições. Eu não invisto porque eu tenho outras prioridades. Eu não invisto, né, porque o meu olhar ainda não é um olhar de segurança financeira, eu ainda não tenho um olhar para o futuro, o que é muito preocupante, pessoal. Então, não adianta nada a gente, nos próximos módulos aqui, falar de educação financeira, né, se a gente não entender que tudo parte da nossa atitude frente ao que nós queremos para o nosso desenvolvimento financeiro. Né? Não adianta eu aprender a fazer uma série de contas, fazer o meu orçamento, reduzir os meus gastos, guardar uma parte do meu salário, se eu não tenho um olhar para isso no curto, no médio e no longo prazo. Ok? Então, o nosso primeiro módulo, esse nosso primeiro bate-papo, é para a gente desmistificar isso. Ok? Olhando para o quê?
para o perfil do brasileiro e buscando se diferenciar com relação a esse perfil. Perfeito? Vamos voltar lá então. Dando sequência, quando o assunto é aposentadoria, vejam que preocupante, pessoal, né? A gente tem que a média é de 59 anos, né? Independentemente da classe social e do perfil, né? E 13% dos entrevistados, né, hoje, né, no fechamento da pesquisa, são aposentados. E vejam que nós temos aqui, nessa parte que fala de aposentadoria, né, nós temos apenas 18% da população, né, que já começou uma reserva para a aposentadoria. Ou seja, nós estamos falando aí que mais de 80% da população não começou essa reserva, ou seja, não está preocupado com a aposentadoria. Mais preocupante, né, 58% dos brasileiros, né, dizem que ainda não começaram a sua reserva para a aposentadoria, mas que pretende começar. Ele diz, olha, eu não comecei, mas eu vou começar um dia. Né? E nós temos quase 30%, 24%, que não começou essa reserva e diz o seguinte, eu não pretendo começar. Então, é muito preocupante, porque nós estamos falando aí, né, de mais de 80% da população que não começou uma reserva para aposentadoria. E nós sabemos, né, que no Brasil, a situação do aposentado, a renda do aposentado, geralmente, para não dizer quase sempre, a sua renda é muito menor do que a renda que ele tinha quando ele estava na ativa. Então, se o brasileiro sabe disso e não começa a se preocupar com isso, a gente está dizendo o seguinte, que o nosso aposentado, ou nós teremos uma aposentadoria, onde a nossa qualidade de vida vai ser menor, né? Onde a nossa longevidade possivelmente vai ser melhor, porque na nossa aposentadoria é onde a gente vai precisar mais de recurso financeiro para cuidar da saúde, para manter a nossa saúde. Então, é extremamente preocupante nesse raio-x que o brasileiro, né, está se declarando que, olha, eu não estou preocupado com a minha aposentadoria ainda, eu ainda não comecei a fazer a minha reserva financeira para aposentadoria. Então, quem ainda não começou, já fica aqui o alerta. É a hora de virar essa chave, é hora de olhar para isso com mais cuidado. Ok? De onde virá a parte do dinheiro que vai sustentar a sua aposentadoria? Gente, esse dado é muito bacana, muito interessante e muito assustador. Por quê? A gente tem aqui, né, 44% da população diz o seguinte, ó, a minha aposentadoria vai vir do INSS. Ou seja, né, eu estou contando com o INSS para que eu tenha o meu rendimento lá na aposentadoria. Mas vejam que apenas 9% diz o seguinte, ó, eu estou poupando para que eu tenha os rendimentos da minha aposentadoria. É menos de 10%. É realmente um percentual muito baixo. Ou seja, a gente tem quase metade da população que está dizendo o seguinte, ó, eu estou exclusivamente dependente do INSS para ter a minha aposentadoria, o que é muito preocupante. Ok? Ou seja, eu tenho pouca parcela da população, nem 10%, que está poupando para poder ter uma aposentadoria melhor. E quando a gente avança um pouquinho mais nesse estudo, vejam que muitos esperam, né, depender do INSS, mas quase todos acabam precisando, ou seja, quando o cidadão, quando ele não se aposentou, né, ele diz o seguinte, ó, 51% dos não aposentados imaginam que vão precisar do INSS. Né? Ou seja, só metade fala, eu vou precisar do INSS. A outra metade diz o seguinte, possivelmente eu não vou precisar do INSS. Mas quando ele se aposenta, o percentual, né, de que se declara que depende do INSS sobe para 90%. Ou seja, a leitura que o brasileiro está fazendo da sua dependência do INSS da aposentadoria é uma leitura completamente errada. Né? É uma aposentadoria que diz o seguinte, olha, eu acho que eu vou precisar. E, na verdade, quando ele se aposenta, ele tem a certeza, ele fala, poxa, como eu não me preparei melhor, eu estou realmente dependendo do INSS, que é o que a gente chama assim, né, de aposentadoria de plano público. Né? Ou seja, eu não estou fazendo uma previdência privada. Né? 86% está dizendo o seguinte, ó, é o INSS que paga a minha aposentadoria. Nós temos só um percentual, voltando aqui, perdão, pessoal, de apenas 2%, né, que tem uma previdência privada em paralelo. Então, o que isso nos traz? Né? Uma grande preocupação, porque o brasileiro está se preocupando muito pouco com a aposentadoria. E aí, agora, para a gente, né, encerrar o nosso primeiro bate-papo,
né, sobre o raio-x do investidor, onde é que está a luz no fim do túnel, né? E é assim que a gente encerra para a gente começar o próximo módulo. A luz no fim do túnel, pessoal, vai estar no que a gente vai chamar aqui de educação financeira, né? Vai ser a ferramenta ou vai ser o processo que a gente vai desenvolver que vai fazer com que a gente saia dessa maioria do perfil brasileiro, que é o perfil não investidor, que é o perfil não preocupado com o futuro, que é o perfil não preocupado com a sua aposentadoria, que é o perfil, né, que vai depender do INSS para manter a sua renda, para manter a sua qualidade de vida. Então, é exatamente esse o papel nosso aqui nesse módulo, que é tirar vocês aí que porventura estejam nesse perfil, né, do investidor brasileiro, para que saia para um perfil diferenciado e assim possa ter então mais tranquilidade, mais segurança financeira e podendo projetar um futuro melhor para você, né, para sua família, para sua qualidade de vida e por fim para sua saúde. OK?